A paz a todos. Sejam todos bem-vindos. Quero aí cumprimentar os irmãos que estão na internet. Sejam todos muito bem-vindos também. Compartilhe essa palavra, esse culto e as palavras que são ministradas nesse lugar, né? Nós estamos aí na campanha, como o pastor já falou no começo, né, no domingo passado, de Gálatas e Efésios. E aí, eu estou mais tranquila, depois que o pastor falou que a dona Alice levantou no culto, eu falei, meu Deus do céu, pastor. Graças a Deus. Mas amém. Então, para iniciar essa pregação, eu vou falar um pouco da pregação que o pastor fez no domingo passado. O pastor Nelson, ele pregou sobre Gálatas e ele falou sobre frutos do Espírito. E aí ele nos ensinou o que cada fruto faz, qual é a condição de cada fruto, e como a gente evidencia as características de um cristão quando ele tem esses frutos do Espírito. E também ele nos orientou como nós identificar em nós mesmos o que falta desses frutos do Espírito, né? Então, isso vem de Deus, isso é graça. Não é sobre nós. E hoje eu vou falar sobre uma palavra que está em Efésios. O que é o livro de Efésios? O livro de Efésios foi escrito pelo apóstolo Paulo. Ele aborda temas como a unidade da igreja, graça de Deus, vida nova, importância da conduta cristã. E o capítulo 6, que nós vamos ler hoje, em particular, fala sobre as armaduras espirituais, que vencem as forças do mal. E por que eu falei sobre Gálatas? Porque as armaduras também de Deus é uma graça. E é isso que a gente vai falar sobre isso. É um texto bem conhecido. Eu vou pedir para as meninas colocarem lá, Efésios, a gente vai ler do 10 ao 17. Mas a gente tem que tomar cuidado como cristão, porque existem alguns textos na Bíblia que, quando ele fala de bênção, de cura, de coisas positivas, a gente tem a tendência a entender que é sobre nós, né? Mas nós temos que entender que isso não é sobre nós, é sobre Deus. Por isso que o tema de hoje é revestidos pela graça. As armaduras de Deus são a graça de Deus que Ele estabelece sobre nós. Então vamos ler lá. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Portanto, nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, revesti-vos de toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecemos imbaláveis sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta a cintura da verdade e vestidos de couraça de justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embaraçado sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. O 17, Babi. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Aqui o texto ele fala sobre como a gente entender as armaduras de Deus e vencer as ciladas do inimigo. Então, aqui a gente começa a aprender que, para algumas coisas, a gente vamos vencer não é sobre nós, e nem sobre pessoas, tá? Então, eu fiz mais ou menos um estudo do que seria cada um, porque, às vezes, o pastor, desde que eu comecei o ministério, ele sempre nos orienta assim, estude a palavra de Deus, leia. Por quê? Às vezes a gente lê algumas coisas, e a gente, às vezes, dá glória, mas a gente não sabe nem o que é. A gente não sabe nem o que significa. E aí, como que a gente pode entender o que Deus está nos trazendo, se a gente não sabe o que significa aquilo? Às vezes são coisas que a gente acha que todo mundo sabe, mas não sabe. Então, principados. Principados, o que seria? Principados são ordens angelicais malignas, superiores. Enquanto as potestades são governantes angelicais malignos
subordinados. Os dominadores deste mundo tenebroso são os anjos a serviço do diabo. Potestades é uma hierarquia de entidades espirituais, tanto os boas quanto os más, que exercem poder e influência sobre o mundo. Então, a gente vê que existe uma hierarquia também, que o diabo ele é organizado. Não é qualquer um que chega, ele tem lá o que cada um faz. Príncipe das trevas é o nome da junção de 4 grandes principais trevas, com patentes inferiores somente ao próprio Satanás, como Belzebu, Astorete, Asmodeu e Leviatã. Acho que é isso, depois o pastor explica melhor. Hostes espirituais. A expressão hostes espirituais da maldade refere-se a forças malignas, entidades espirituais que se opõem a Deus e ao seu povo. E os lugares celestiais? O reino espiritual, onde os seres espirituais existem. Então, existem situações que nós não vamos vencer com coisas terrenas. Às vezes, existem situações e pessoas que vêm contra a nossa vida e nós queremos ir com a nossa força. E a nossa força não vai vencer, porque ninguém vence coisas espirituais com coisas terrenas. Precisa ser coisas espirituais. E entender e ter discernimento do que é espiritual para vencer com coisas espirituais é difícil, né? Então, ontem, lá no encontro de jovens, a gente conversando, o pastor nem sabia o que eu ia falar, a gente começou a conversar e eu fiz umas perguntas para ele, né? Aí eu falei, pastor, o diabo entra na igreja? Ele, sim. Tem lugares que o próprio diabo opera a igreja. Eu falei, pastor, a Bíblia diz que Deus nos escolheu primeiro. Então, quando a gente vem para Deus, é porque Ele nos escolheu. Existem pessoas que Deus não escolheu e elas estão dentro da igreja? O pastor falou para mim, sim. Então, muitas vezes, a nossa luta não é contra a carne, é contra o espírito. Então, quando a gente não tem discernimento de fazer isso, quando a gente não tem discernimento para lutar, nós caímos em ciladas. Então, existiu situações na minha vida que eu fui conversar com o pastor, aí a gente começa a falar, né? Porque eu queria o quê? Eu queria dar uma voadora. Eu queria pegar. E ele fala assim, aí ele falou assim, não, tá bom, a gente vai fazer uma campanha de oração. E eu, mas eu não quero orar, eu quero resolver. E ele fez assim, a gente vai resolver com a oração. E aí passa-se algum tempo, as coisas às vezes resolvem, às vezes ela caminha, e você entende que não era com a minha força, era com a oração, com o discernimento, que as coisas iam se resolver. Se eu fosse com a minha força do meu braço, eu não ia conseguir. Eu ia me desgastar. E isso é importante porque muitas vezes a gente passa anos em lutas e às vezes a gente culpa Deus e fala assim, mas o Senhor não faz, o Senhor não me ajuda, o Senhor não cumpre na minha vida. E o Senhor está falando, você está lutando de forma errada. Não é contra a carne, é contra o espírito. E o que a gente precisa entender? Que uma das coisas que o pastor falou semana passada, por que é importante a igreja? Uma igreja que ora. Por conta disso. É muito bom quando a gente está em lugares que existe um movimento muito bom de louvor, de comunhão. Mas assim, e quando você estiver passando uma dificuldade, aquelas dificuldades que você não sabe o que fazer, e eu acredito que todos nós aqui já passamos por algo assim, e você precisa ter pessoas que estejam de joelho no chão orando por você. Você tem? Quando você não consegue fazer algo e você precisa de uma igreja orando por você, você tem? Porque são coisas que estão lá nas regiões celestiais. Então isso, e é uma das conversas que a gente teve ontem no encontro de jovens, que está faltando dentro das igrejas, e principalmente com os cristãos, de conscientizar sobre isso. É lindo, é maravilhoso a gente louvar, a gente trabalhar para Deus, mas o poder da oração, o poder do discernimento de espírito, o poder de saber aonde está a nossa luta, é contra a carne, é contra o sangue, a diferença de ter alguém que olhe para você, como todos nós aqui já passamos, os pastores, o pastor Álvaro, que olha para você e te direciona. Nós precisamos de direção, porque
às vezes a gente até entende da palavra, mas é na sua vida. E na sua vida é muito difícil você entender que às vezes é uma força do mal. Então você precisa que uma outra pessoa que esteja entendimento da palavra, que esteja discernimento da palavra, mostre para você que aquilo não é sobre a terra, é sobre o céu, é sobre as entidades. E ela precisa te direcionar. E isso é o papel do quê? Dos pastores, da igreja, é orar em unidade, é nos levar a saber como nós temos que agir. E o que nós temos que fazer. Então, é muito importante a gente saber aonde a gente está. Quem está orando por nós, quem está fazendo por nós. Uma coisa que eu aprendi com o pastor desde que eu entrei aqui na igreja. Não é qualquer pessoa que põe a mão na sua cabeça para orar. Você sabe da vida daquela pessoa? Você sabe o que ela serve? Você sabe onde ela vai? Para ela estar orando por você? Então, assim, a gente precisa ter entendimento da palavra. E, principalmente, não deixar essa responsabilidade só nas mãos dos pastores, dos evangelistas, dos obreiros da casa de Deus. Nós, como cristãos de forma geral, precisamos aprender da palavra, pedir ao Senhor discernimento de espírito, para que a gente também tenha esse entendimento para saber. Porque tem batalhas que o Senhor vai falar, é você e Deus. Algumas pessoas já devem ter passado por isso. Onde ninguém pode te ajudar, é você e Deus. E aí você vai precisar entender aonde e de que forma que você precisa orar. E aí o texto segue e ele fala lá sobre cingindo os vossos lombos com a verdade. E eu coloquei esse tópico como verdade, que significa preparar-se para agir com prontidão, foco e força. Aqui, a gente, às vezes, está em batalhas e a gente vai pedir oração para alguém, para os pastores, para alguém que a gente conhece. A gente vai fazer uma oração até para Deus. E aí, o que a gente tem que tomar cuidado? Você está com a verdade? Porque a partir do momento que você se coloca na frente de Deus e pede para que Deus entre com justiça na sua vida, você tem a verdade com você? Mas você tem uma verdade inteira ou você tem meia verdade? Porque é natural, é do ser humano. Acontece algum problema, o problema é do outro. E quando a gente vai contar o problema, a gente dificilmente conta a parte que a gente errou. A gente tem a tendência a contar a parte do outro. E aí o Senhor está falando assim, eu sou Deus que vai entrar cingindo os vossos lombos com a verdade. Só que eu sou um Deus justo. E aí você vai falar, mas eu sou filho de Deus, eu sou crente, eu estou na igreja, e o irmão lá, ele nem vai na igreja. Não importa. Nós servimos um Deus justo. E Ele vai julgar os dois lados. E Ele vai julgar o meu lado e o seu lado. Então, toda vez que você orar a Deus e pedir para que Deus entre numa causa, esteja com a verdade. Ou pelo menos se arrependa, caso você tenha errado, e peça que o Senhor tenha misericórdia de você e te ajude. Porque ninguém engana Deus. A gente pode enganar, às vezes, o pastor, a igreja, os homens, mas ninguém engana Deus. E o nosso testemunho também é uma verdade, né? Nós, quando nós caminhamos com Deus, a nossa vida, ela fala sobre nós. Às vezes, a gente quer nos justificar. E a nossa justificativa é o nosso testemunho. Porque o pastor fala muito sobre isso. As pessoas sabem quem você é. Não adianta, às vezes, você querer enganar. Todo mundo sabe quem você é. Você precisa provar isso para todo mundo? Não. Mas você carrega com você o nome de Deus. Você carrega uma placa de que você é cristão. Então, você precisa desse testemunho, seja positivo. Porque é nisso que você vai trazer outras pessoas para estar dentro da igreja. E aí, o terceiro tópico que eu coloquei aqui sobre a couraça da justiça. E o que é essa couraça da justiça? A armadura feita de metal ou couro por soldados sobre o peito e as costas para proteger dos golpes dos inimigos. E aí, eu coloquei como a proteção do coração. Babi, põe para mim, por favor, em Jeremias 17, 9. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e sua doença é incurável.
quem é capaz de compreendê-lo? Ao falar de coisas espirituais, em batalhas, em guerras, a nossa tendência é agir com o coração. Porque no coração ele lidera as nossas emoções. Todas as nossas emoções estão ali. Então a gente quer a justiça que vem do nosso coração, das nossas emoções. E aí, às vezes não, a palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso. E às vezes a gente estamos em batalhas pedindo para Deus algo, que Ele haja dessa forma, do que vem do nosso coração. E aí a gente vai pedir uma orientação para Deus, para a igreja, para alguém, e aí a pessoa nos orienta a fazer de outra forma. E aí a gente se rebela, a gente fica nervoso, a gente fica irritado, achando que aquilo não é uma direção de Deus. E o Senhor está falando assim, você está agindo com o quê? Com o seu coração? Às vezes o seu coração é enganoso. Nem sempre você vai estar certo. Você ter discernimento, às vezes a gente não entende algumas situações que o Senhor coloca na nossa vida e algumas situações que a gente vive como cristão, porque a gente está pautado nas nossas emoções. Lembra que eu falei no começo? Tem situações que eu queria ir lá e falar, eu queria ir lá e brigar, porque era o meu coração, eu queria a minha justiça, eu queria a minha misericórdia. E o Senhor falava, o seu coração é enganoso, não é dessa forma. Não é sobre isso. Então, nós temos que muitas vezes ter entendimento de que Deus ele vai trabalhar de uma forma diferente. Isso é fácil? Para mim é difícil. Não sei se para alguém é fácil. É difícil. Porque eu quero a minha justiça para hoje. Eu quero a minha justiça para agora. E o Senhor, às vezes, a justiça dele pode ser a longo prazo. A justiça dele pode vir lá na frente. A justiça dele pode vir quando eu nem estiver mais aqui. Assim como a gente aprende aqui, a justiça às vezes pode vir através da vida dos nossos filhos. E a gente nem vai estar mais aqui para ver. E a gente quer a nossa justiça para hoje. Então, a gente tem que tomar cuidado com as coisas às vezes que vêm do nosso coração. Porque a nossa fé, ela precisa vir para a nossa mente. Porque a nossa fé, ela precisa ser racional. E descer para o nosso coração. Porque se a gente viver de uma fé de emoção, a gente não está aqui todo domingo. Porque não é todo domingo que você está bem. E quando você tem uma fé racional, ainda que todas as suas emoções estejam conturbadas, você vai entrar por aquela porta, você vai adorar a Deus, porque você tem certeza que Ele morreu na cruz. E isso não é baseado em emoção, isso é um fato, é algo que existiu. Amém? E aqui o quarto eu coloquei, calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Estar pronto e preparado para divulgar a mensagem de reconciliação entre Deus e a humanidade. É uma missão cristã. O calçar já diz, se você calçou os seus pés, você vai andar. Você vai ir para algum lugar. Então, é levar as boas novas, falar do amor de Deus, falar das coisas de Deus. Afinal, o nosso papel como cristão é receber bênção, é receber milagre, é fazer muitas coisas, mas principalmente é levar o evangelho para outros, porque um dia alguém te alcançou, e você está aqui para alcançar outras pessoas. É esse o evangelho. Então nós precisamos ter entendimento disso. E o próximo está lá como sobre o escudo da fé. O escudo da fé. Todas essas coisas ditas podem ser conquistadas através da fé em Cristo. Mas não há outro que morreu numa cruz por você. Não há outro que se fez homem por você. Não há outro que andou sobre a terra, pereceu sem ter pecados, para que você tivesse salvação. Então, o principal é a sua fé direcionada. Eu trabalho na área da saúde e hoje se fala muito dentro da saúde sobre espiritualidade. E espiritualidade é diferente, porque a espiritualidade ela pode ser qualquer uma. Qualquer uma, eu tenho uma questão espiritual. Mas a sua fé te direciona. Então, em que está direcionada a sua fé? A sua fé é em Jesus Cristo? Nós precisamos ter esse entendimento. Porque tem muitas pessoas que têm fé, mas não têm fé em Cristo.
E aí ela não pode ter essas armaduras. Porque lembra que eu falei? As armaduras também é graça, também é favor de Deus. Então, às vezes as pessoas pegam textos da Bíblia, pessoas às vezes que são cristãs e que não são, e falam, estou revestido das armaduras de Deus. Mas que fé que você está direcionado? É a fé em Jesus Cristo? Porque a palavra diz que para você ter as armaduras de Deus, você precisa estar direcionado a Cristo. Então, se você não está direcionado a Cristo, eu sinto muito, mas você não tem as armaduras de Deus. A cruz é sinal de graça, é favor imerecido. Fé, justiça, verdade, proteção, ela vem pela graça. Uma pessoa, na nossa carne, dificilmente a gente vai ter tudo que o pastor pregou na semana passada sobre os frutos do Espírito. A gente pode amar, mas nem tanto. A gente pode ter paciência, mas nem tanto. Mansidão, mas nem tanto. A gente aperfeiçoa isso com a nossa fé em Jesus Cristo. Por quê? Porque não é sobre nós, é sobre Ele. Quem aqui nunca falou, se fosse em tempos atrás, nessa situação, eu não teria agido assim? E isso não é sobre você, não é sobre mim. É sobre aquele que está sobre você. É sobre o Espírito Santo de Deus. Põe o Efésios 17 para mim, por favor, de novo. Babi, por favor. Usar igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então não tem como nós ter todas essas coisas, temos todas essas armaduras, se nós não tivermos conhecimento da palavra de Deus. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós produzimos salvação na nossa vida. E isso é graça. Então, às vezes, a gente acha que somos muito espirituais, mas às vezes a gente não sabe nem onde está Gênesis, nem Apocalipse. Então, nós precisamos ter entendimento, a gente precisa buscar da palavra de Deus. A gente precisa saber, porque o mundo vai nos confrontar. Quando a gente fala assim, Deus é bom, e aí a pessoa fala assim, mas isso, e às vezes a gente não tem uma resposta para dar. Porque a gente não sabe. E às vezes as pessoas que estão lá fora, às vezes entendem mais do que a gente que está aqui dentro. Como você quer levantar uma bandeira, lutar por algo daquilo que você não conhece? Se você tem uma profissão hoje, alguém te pergunta sobre ela, e você bambeia para falar, o Ronaldo é advogado. Se alguém perguntar alguma coisa para ele, ele bambear para falar, a pessoa fala, eu não vou pagar ele para fazer o serviço, ele não sabe. Como nós queremos ter credibilidade se a gente não conhece a palavra de Deus? Então nós precisamos saber da palavra de Deus para que nós podemos produzir primeiramente em nós a salvação, para levar para os outros a salvação. Essas armaduras vão encorajar a gente para sermos cada vez mais, estar mais na presença de Deus. Essas armaduras do Senhor, elas nos servem para que a gente consiga caminhar na nossa vida cristã. Porque a gente precisa de proteção, a gente precisa de ajuda, só por nós a gente não consegue. E nós precisamos revestir da graça de Deus. Nós somos revestidos da graça de Deus. E como o pastor falou aqui na hora do louvor, sobre milagre. Às vezes, o nosso milagre está nas regiões celestiais. E às vezes a gente não alcança o nosso milagre porque a gente não está lutando da forma correta. Uma vez o pastor falou para mim assim, o seu milagre está no perdão. Você precisa perdoar. Não é algo palpável. Era algo que eu precisava orar, que eu precisava pedir. Então, às vezes, está aqui, nas religiões celestiais. Às vezes, algo que você ainda não alcançou, não está na terra. Você está lutando muitos anos na terra. E Deus está falando, está no céu. Então, que nessa manhã, nós possamos nos revestir, sim, das armaduras de Deus. Mas, principalmente, pedir para o Senhor discernimento de espírito. Para a gente entender aonde está o nosso milagre. Amém?
As palmas louvou o Senhor, pastor.